na verdade, a gente origina e estrutura operações para o mercado de capitais, né? Isso aí tudo começou, a gente vem com um longo caminho aí de crédito, né? Trabalhando em banco desde o começo da vida e depois trabalhando no frigorífico Bertin, na parte de gestão de risco e de fazer boi a termo, né? E aí, nesse momento, a gente começa todo o processo de operações de crédito, né? A gente emitia CPR, antes de existir qualquer coisa, a gente antecipava o recebível do produtor, que a gente travava o boi na bolsa, então fazia toda a parte de gestão de risco e depois arrumava o recurso necessário para ele para girar o negócio. O confinamento acaba sendo um negócio de intensivo capital. E aí a gente conseguiu desenvolver esse começo do crédito, então com algumas análises, alguns perfis, né, diferentes de cada um produtor que tem, a gente conseguiu iniciar esse processo lá atrás, na época do frigorífico ainda. Após a JBS comprar o Bertin, aí junto com o Pagotto, inclusive, a gente foi convidado a Vamos chegar nessa história aqui. a gente foi convidado a fazer um time lá para montar o banco original do zero, né? Incrivelmente, a gente controlava o banco numa planilha de Excel no começo, né? Então, eram, sei lá, eu, Pagotto, Peto, Tadeu, Taboada, enfim, pessoal aí que está no mercado há bastante tempo. A gente acabou formando muita gente, né? Que foi no BBA, no Rabobank, Santander, enfim, Itaú Asset. Então, a gente acabou ajudando a formar um pouco da base desse negócio do agronegócio, do crédito do agronegócio. Então, e aí depois que a JBS comprou, a gente montou o banco e o banco começou com essa estrutura de antecipar recebível dos abates, né? Então essa era a ideia original do banco original, que na verdade se chamava Banco JBS, depois JBS Banco, eu não lembro muito bem a ordem, mas era ou JBS Banco ou Banco JBS. E aí depois veio o original. E quando a gente foi contratado quando o JBS comprou o Bertin, a ideia dos donos do banco era montar uma unidade de bancária, né, uma agência, não era agência porque não tinha serviço de agência, mas uma unidade bancária de crédito em cada unidade frigorífica, né? Então eu cuidava das plantas do Bertin dentro dessa nova estrutura. E o que a gente via, né, no decorrer do período é que comercialmente não fazia muito sentido, né? Eu cruzava com o Pagotto, por exemplo, no aeroporto em Campo Grande, a gente indo numa planta que era 3 km, 5 km uma da outra. Então aí a gente começou a decidir, definir que chamou a diretoria do banco e tal, a gente que conversou para a gente poder ampliar um pouco o negócio, porque comercialmente não fazia sentido. Aí você ia para Muzarlândia, por exemplo, Goiânia era 200 km, 300 km de Muzarlândia, e aí a unidade de abate muito pecuarista batia nos dois lugares. Então, aí a gente, na época, estava sendo construída a Eldorada, né? E aí eu conversei lá com o pessoal, vamos montar um negócio novo do agro, né? Então, vamos olhar além da pecuária, né? Então... E aí, nesse tempo, a Eldorado estava começando a arrendar terras lá na região de Água Boa, de Três Lagoas. Água Boa não, desculpa não, Água Clara, Três Lagoas, enfim. E aí, são contratos de 7 anos mais 7, né? São 14 anos normalmente o arrendamento do eucalipto. E aí, nesse momento, a gente falou, acho que tem uma oportunidade de negócio aqui, a gente antecipar, porque nessa região que Eldorado tá, e aí tem a Suzano, enfim, tem toda a parte que virou um grande hub de eucalipto, né, de celulose. Na verdade, lá eram grandes áreas que não tinha sucessão, né? Então as pessoas precisavam de dinheiro, então era arquiteto, era médico, era advogado, que não tinha vínculo com a terra, não havia feito já tinha arrendado aquilo ali porque já não ia tocar. Exatamente, né? E aí precisava arrumar alguma coisa dentro de casa, ou precisava de um dinheiro antecipado, então a gente começou a fazer essa antecipação de recebíveis. E aí que o original começou a entrar em outros negócios que não era o agro, né? Não era pecuária. Não era pecuária. E com linhas muito mais longas. Exatamente, a gente conseguia antecipar isso.
Logo depois, a gente também teve uma questão lá, que foi feito um crédito para um pessoal da Bahia, né? E que aí a gente entra no agro de verdade, né? Na soja, milho e algodão. E aí a pessoa que tinha originado acabou saindo por desentendimento lá dentro do banco, né? Era um membro da família lá dos Batista e tal. Saiu do banco e aí, pô, a gente precisava receber esse dinheiro. Aí o Everton, que era o presidente do banco, falou, ó, sei que é o cara dos novos negócios, vai lá receber esse dinheiro. Então, eu não entendia nada de soja, nada de milho e nada de algodão. A gente só entendia de boi. Sim. E aí, pô, fomos lá entender, subir numa colheitadeira, entender como é que funcionava essa nova estrutura. E aí o negócio foi crescendo, e aí na segundo momento a gente teve uma entrada de nova diretoria lá no banco, que a gente aprendeu muito com crédito, né? A gente teve uma aula com o pessoal antigo do Bank Boston, né? Que era de crédito mesmo. Então o Pedro Meloni, por exemplo, pô, deu uma aula pra gente de como dar crédito, né? Porque a gente antecipava recebido, e aí depois dava um pouquinho mais de dinheiro, e o Pagoto pode contar um pouco aí disso, né? Fazer uma parte, né? Que nesse tempo, quem sabe a gente até já discutiu isso em outros episódios aqui, né, Arthur? Mas o fato é que a gente recebeu, né, junto com o pacote de Henrique Meirelles, que veio apoiar lá o conselho da companhia, todo o primeiro staff do Banco Boston, quando ele foi presidente do Banco Boston. Então, a gente que era um banco, né, um banco, vamos falar assim, né, num bom sentido até caipira, né, lidando né, com o fazendeiro raiz, a gente teve que tomar um banho de bancabilidade, de banking com essa turma do Boston e com isso, né, evoluímos bastante, e tanto o modelo de negócio do que o Celso faz hoje, até do que a gente faz aqui na Trato, tem um tanto desse caminho de entendimento. Sim, sim. Eu sempre, quando tenho a oportunidade de contar a história do início da Trata aí, eu tenho que contar essa história de vocês, né? Aí a gente começou, então, aí depois de um prazo, a gente deu uma reestruturada na área, né? Eu cuidava só de operações agrícolas, e aí eu tinha um time embaixo de mim que cuidava da parte agrícola, e aí o pessoal continuava com a pecuária. Depois, o negócio agrícola, pô, demanda de capital para soja, milho, algodão é muito maior, o negócio cresceu muito, e aí a gente acabou se reorganizando de novo, e aí eu tomava conta dos grandes clientes, né? Então, eram clientes acima de 20 mil hectares, já era plantada, então eram grandes clientes mesmo, né? Era gente... Grandes produtores. Grandes produtores. E aí você acaba aprendendo um pouco mais sobre a necessidade de capital, né? Porque, pô, se a gente vai trabalhar aí com 5, 6, 7 mil reais por hectare de custo de produção, né? A gente falando de 20, 30, 50, 80, 100 mil hectares, é muito dinheiro. E aí a gente tem, aí a gente vê que o dinheiro do governo não é suficiente, que o dinheiro do mercado financeiro, o banco, não é suficiente, e ainda não existia nessa época o mercado de capitais, né? O Brasil estava engatinhando no mercado de capitais, a gente até se uniu com algumas empresas na época, né, para a gente fazer a parte de mercado de capitais, mas era muito no início, nem existia, né? Na verdade, era um negócio que nem existia no mercado. Pois bem, aí depois desse período no banco, eu saí do banco, o Pagoto também saiu, o Petro saiu, Tadeu, o Tadeu que está hoje na Itaú Asset, o Petro está na Head, né, do Petro, o Taboada está no Santander, Pagoto aqui, eu na MSA. Então, assim, cada um foi para um caminho, mas, assim, a base nossa, eu acho que todo mundo teve a mesma, né? Que é a base de aprendizado dentro do banco original, que foi super importante. Então, aí depois, saindo disso, a gente foi para uma operação de compra e venda de terra para fundo de investimento, que era eu e o Fernando Saltão, a gente atendia. Na época, a Radar era um grande player, a Brookfield era um grande player, tinha alguns players grandes aí, e aí depois isso acabou se modificando por conta da legislação de estrangeiro comprar terra no Brasil, e aí o negócio acabou minguando e eu voltei para a JBS, né? Então, dentro desse caminho, eu voltei para a JBS,
e fui cuidar de uma área de uma trading lá, né? Era um supply trade, que a gente comprava todos os insumos para a fábrica de biodiesel, para a fábrica de sabonete. Eram 57 mil toneladas de produto mês. Então era desde metanol até sebo bovino, até óleo de palma que vinha da Malásia. Então assim, foi uma experiência super gratificante, mas não tinha nada a ver, não tinha nada a ver comigo, na verdade, né? Porque o nosso negócio é banco, né? Eu sempre trabalhei em banco e crédito, né? Acabou sendo picado pelo bichinho do crédito, né? E eu sempre mantive contato com o pessoal do banco, né? Do mercado financeiro, e acabei saindo da JBS e indo para a Access, que era uma investida nova do Pactual, do BTG Pactual. Quando eu te conheci, você estava na Access. Aí fui convidado pelo Bruno Licarião para fazer parte do time, né? E aí a gente começou a desenvolver, a gente recebeu 150 milhões de reais na época para iniciar os fundos, né? E aí decidimos distribuir em três grandes negócios, né? O agronegócio, imobiliário e infraestrutura. Aí a gente está falando de energia fotovoltaica, basicamente. E isso era bem no início, não estava regulamentado ainda, a parte de crédito, né? Da parte de mercado de capitais, porque, na verdade, existia o mercado imobiliário, né? Os fundos de investimento imobiliário, que ainda existem, mas o agro não era regulamentado.